começando pela entrevista do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, uma entrevista ali que tem várias camadas, né, Bosco, para análise. Eu vou começar trazendo aqui para o nosso debate justamente o que ele falou sobre a Polícia Federal. Ele disse à Folha que o governo precisa ter cuidado com excessos que têm aflorado em investigações da Polícia Federal. É isso que ele tem dito. E ele também falou que tem policiais indo além do que deveriam. O deputado, que é presidente da Câmara, também criticou o instrumento de delações premiadas de presos, como aconteceu com o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro. E diz ele assim: emitir juízo de valor sobre a questão de mérito não vou fazer, não conheço o conteúdo da delação. Agora, ponto pacífico é que delação de réu preso é impossível. Bosco, o que você achou desta entrevista e sobre esse ponto que ele fala de Polícia Federal? Olha, eu li a entrevista do Lira e, como você disse, ela tem vários aspectos, né? O que me pareceu mais importante foi exatamente essa Polícia Federal. E por quê, Afonso? Porque o Lira, ele até aborda o caso pessoal dele, aquelas investigações em Alagoas que acabaram arquivadas, considera aquilo um excesso, mas concentra no seu caso pessoal a crítica à Polícia Federal. Ele menciona o ministro Flávio do Ministério da Justiça e o governo, no sentido de dizer que ele não acusa, mas ele diz ali, insinua, que pode estar havendo um descontrole em relação à Polícia Federal e até um estímulo de governo que ela atue de forma, se não além, pelo menos limítrofe, na sua atuação em busca dessas investigações que envolvem muitos enredos políticos. Me pareceu, a leitura que eu faço dessa entrevista do Lula, dessa crítica, é que ele começa a vocalizar uma preocupação que é de todo o Congresso Nacional, se não de todo, pelo menos daqueles que poderão acabar aparecendo nas investigações, Afonso. A Polícia Federal, com certeza, nessas investigações, já tem elementos que envolvem parlamentares, especialmente parlamentares da base bolsonarista, raiz, como se diz, mas também aqueles que, sendo da direita, né, flertaram de alguma maneira com essa coisa do golpe. Né? É improvável, sempre foi improvável, que não aparecesse em nome de parlamentares. Alguns já apareceram há muito tempo, estão evidentes. Né? Tem aquele senador Doval, enfim, tem parlamentares que já apareceram ali. Mas o temor é que apareça mais envolvido com fake news, envolvido com enredo, golpe, há celulares muito preciosos, já dados como o do próprio Mauro Cid, o do ACEF, né, e muitas outras coisas que a gente ainda não sabe. Né? Eu me lembro sempre do ministro Aires Brito, ex-presidente do STF, que sempre lembrou, né, quando a gente tem o nível de conhecimento, de informações que nós recebemos, nós, sociedade, né, em relação às investigações, ele é muito defasado em relação ao que já se tem. Porque as investigações têm que seguir um rito probatório, tomada de depoimentos, perícias, confirmações de algumas provas. Então, tudo isso faz com que o que a gente recebe chegue muito atrasado em relação ao que os investigadores já têm. E certamente o Congresso já teve sinais de que há parlamentares que vão aparecer na fita, na CPMI, né? Mesmo quando houve aquela discussão se pessoas investigadas poderiam participar da CPMI, e você já tinha um sinal de preocupação do Congresso, porque de alguma forma, ou por fake news, ou por outras coisas, insistiram em participar da CPMI e lá estão, fazendo obstrução, fazendo de tudo para que ela não avance dentro do seu tempo de funcionamento
digamos assim, protocolar, né? A prorrogação já está descartada, então falta pouco e o objetivo é segurar esse pouco que falta. E o Lira está certamente expressando essa preocupação, né? Na minha leitura é isso. Bosco, sua fala deu para entender com clareza, mas sua conexão está um pouco picotando. Só para vocês checar aí se está uma boa conexão, para a gente conseguir te ouvir com um pouco mais de clareza. A parte também vai fazer essa checagem, embora a tua primeira fala que deu para entender na integralidade, é só mesmo estava dando os pequenos pontinhos aqui de instabilidade, e aí para a gente tentar talvez refazer a conexão, parte para ficar mais claro ainda as falas do Bosco, são sempre análises muito importantes. Sobre essa questão da Polícia Federal, tem aqui, olha, a pergunta que foi feita pela Folha. Há desconfiança e reclamações em relação à atuação do ministro Flávio Dino, principalmente em relação à PF? E aí ele fala assim, o que não se deve ter é uma polícia política, para nada, isso é o pior dos mundos. Nem uma polícia com autonomia para fazer o que quer. Nós não temos isso. Polícia é um órgão de Estado para cumprir determinações legais. Aí a Folha segue. Mas as críticas à atuação da Polícia Federal existem há vários governos. Há uma atuação mais política neste governo? Aí o Lira diz: o governo tem que ter este cuidado. O atual governo, eu tenho dito, tem que ter este cuidado com alguns excessos que estão aflorando. Eles tinham sido resolvidos e estão aflorando de novo com muita particularidade. E aí, sabe qual a particularidade que ele cita aqui, Bosco? A Folha pergunta: tem exemplo? Aí ele fala: tem vários. Tem o general Walter Braga Neto, tem outros aí. Polícia Federal não trabalha nem como promotor de justiça, nem como juiz. E aí ele segue falando: ela tem que ir até a investigação. Acabou a investigação, acabou o papel. Ela não pode ir além disso. Tem policiais indo além disso. Quando ele traz o caso do Walter Braga Neto, Bosco, é um pouco temerário, complicado, porque as investigações estão em andamento, ele não tem acesso exatamente ao que está sendo colocado ali. Então, ele falar de algum excesso sem ter clareza do conteúdo também é problemático, né? Afonso, principalmente porque a única coisa que apareceu assim mais concreta com relação ao general Braga Neto não está no escopo das investigações do golpe, né? Embora eu tenha a convicção de que ele precise ser ouvido, sim, sobre essa questão do golpe. Mas o que apareceu do Braga Neto foram investigações anteriores relativas ao período em que ele comandou a intervenção federal no Rio de Janeiro, né? E esse assunto voltou à tona a partir de um informe do governo dos Estados Unidos, dizendo que detectou conversas em celulares. Ao investigar a questão da morte do presidente do Haiti, do assassinato, há tempos atrás, ele teve acesso a conversas que envolviam o Braga Neto na questão de licitações para compra de equipamento bélico durante a intervenção. Então, esse assunto voltou à tona, o Braga Neto ficou muito exposto, essas investigações continuam, né, e está constatado que realmente houve manipulação nessas licitações e, enfim, é um outro enredo que se insere o Braga Neto. Mas isso não cabe ao Lira qualquer acusação à Polícia Federal em relação a esse assunto, inclusive porque ele veio de fora, não é, Afonso? E esse já era um processo de investigação aberto no Brasil, desde aquela época, logo após a intervenção. E o outro fator, quer dizer, se ele está se referindo à oitiva do Braga Neto na CPMI, não me parece o caso, né? Ele está se precipitando, porque fica claro que ele está tomando um lado. Aí, por fim, Afonso, não sei aonde ele viu o excesso da Polícia Federal em relação ao Braga Neto. O Braga Neto até agora foi preservadíssimo, né? Ele é um dos perfis centrais de toda essa trama de enredo. Sempre com o Bolsonaro, no Gabinete Civil, no Ministério da Defesa, depois da queda, da derrota eleitoral do Bolsonaro, né, ele está sempre presente. Então, eu ainda não vi nada sobre a Polícia Federal em relação a Braga Neto.
né? Então, acho que o presidente da Câmara misturou a situação, mas volto a dizer, isto só revela o temor de que, talvez não seja dele, mas o incomoda, porque ao alcançar parlamentares do seu espectro de liderança, centrão, isso também o fragiliza, né? E me parece que o temor é esse, Afonso. E ao mencionar qualquer tipo de suposta injustiça com relação ao Braga Neto, ele está focalizando um pouco mais na ala bolsonarista essa preocupação, Afonso.